Bom dia! Mais um episódio do Perspectiva Única Podcast. E hoje nós estamos com um episódio bem especial. Nós estamos numa época muito bonita do ano, que é Natal. E eu convidei a minha amiga Dani para então falar um pouquinho sobre o trabalho artesanal que ela tem, que é muito lindo, que é com as bolachas pé de canela. Dani, queria agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Lade. E gostaria que você se apresentasse, então, para as pessoas que estão nos assistindo e falar um pouquinho sobre você e sobre o pé de canela. Nossa, tanta coisa para falar, meu Deus. Bom, eu sou Daniela, sou idealizadora e fundadora da Pé de Canela. Na verdade, eu era professora, né? E aí, por todas umas coisas que aconteceram, eu mudei de ramo. Nunca imaginei na minha vida que aos 40 e tantos anos eu iria para a área de confeitaria, né? Eu me mudei daqui da cidade e tal, fui morar em outra região e lá eu comecei a trabalhar com comida, mas era mais assim para ter um passatempo, né? Eu precisava de algo para me ocupar. E eu conheci uma feirinha de produtos artesanais e veganos também. E aí eu conheci esse pessoal lá em Pipa, foi. E eles, você que é do Rio Grande do Sul, faça cuca para vender. Porque aqui ninguém faz cuca. Eu pensei, nossa, mas eu não sei fazer cuca. Na verdade, eu não sabia fazer nada. Eu pensei, mas bolacha eu sei. Porque a minha mãe fazia bolacha e eu ajudava. Então, bolacha eu sei fazer. E aí eles acharam até que era uma ideia legal, porque era artesanal. Então eles não queriam, era uma feirinha que tinha tudo coisa assim, que não tinha conservantes, né? Tem bastante pessoal bem vegano lá e tal, tudo assim, bem natureba, né? E eu, apesar de ser feito com farinha, açúcar, tinha uma aceitação muito boa, porque era um produto diferente. Eu fazia bolacha pintada. Fazia bolachinha assim, cortava, eu tinha um cortadorzinho que eu comprei numa lojinha lá mesmo. Eu fazia redondinha e fazia aquele açúcar com clara de ovo, passava na bolacha e colocava um açúcar colorido e ia. E foi assim que eu comecei. Né? Eu não tinha nada com cozinha, não tinha experiência nenhuma, eu era professora, né? De artes plásticas? De artes plásticas. Eu dava aula na rede estadual, municipal. Fui professora efetiva durante 15 anos. E aí, foi em 2015 que eu fui embora daqui, eu pedi exoneração, fui embora daqui, fui morar nessa outra região do Brasil e conheci esse pessoal, né? Então lá eu fiz uma coisa que jamais eu faria aqui, que era vender numa feira, né? Que eu tinha um bloqueio, tenho ainda com essa coisa de venda. E aí eu fui entendendo que não era só pegar uma receita, aprender a receita, porque é fácil até. Você vai lá, se especializa. Eu fiz curso de confeitaria no Senai, eu fiz vários cursos, fiz em São Paulo, Curitiba. Depois que eu voltei, que eu decidi que eu ia ficar nessa área, eu fiz muitos cursos, né? Até um curso profissionalizante no Senai eu fiz. Mas e vender? Então, a venda é outra etapa do negócio. Aliás, é a venda principal, é a etapa principal do negócio, né? A vender. E eu tinha muita dificuldade com vender porque eu tinha vários bloqueios assim com venda. Porque a minha mãe, quando chegava alguém na porta da minha casa, ou sabia que tipo, um vizinho estava fazendo pão, cuca para vender, ela dizia, estão nas últimas, sabe? Então, tipo, era para mim, na minha concepção, era feio vender, eu tinha vergonha de vender. Mas eu vi que tinha necessidade, que não era só o saber fazer, né? Muito legal você fazer um produto, tal, uma terapia até, né? Mas você tem que saber vender esse produto. Existe um mercado, existe a concorrência, existe o público que você tem que atingir, né? E esse é um produto que tem um apelo muito grande no Natal e na Páscoa. Tá? Ainda já está mais assim,
já existe um mercado um pouco maior, que durante o ano a gente tem encomendas, tem os supermercados onde a gente entrega, tal, né, os pontos de venda, o pessoal até consome bastante, mas nada se compara com a procura que tem no Natal, que é uma coisa que já está feita. É uma tradição, na verdade, uma tradição, né? Exatamente. Você não precisa fazer nada, né? Já está feito ali, o pessoal vem e compra e tal. E eu sou suspeita em falar porque eu amo suas bolachas, né? Ai, que feliz que eu fico. E lá em casa todo mundo é apaixonado. E eu vejo que tem, além desse apego emocional que você traz nas suas bolachas, você também traz muito da tua carreira de professora de artes plásticas, porque é toda uma obra de arte que você faz, né? Exatamente. Então não é só você degustar a bolacha, mas também você vivenciar a magia do Natal, né? Nem só do Natal, né? É isso. Porque quando eu comecei a fazer as bolachas, eu tava fazendo confeitaria. Eu não fazia só bolachas, eu fazia de tudo um pouco, né? Só que surgiu um projeto, um curso para inscrever projetos no MINC, no Ministério da Cultura. E a pessoa veio, foi no SESI, esse curso, e eu fui fazer esse curso, e chegou lá na hora, você tinha que colocar um projeto. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? As bolachas pintadas, que daí eu pintava, aí eu sempre tive assim um negócio que eu queria pintar a história de Ervaldo Oeste, da escola de samba e tal, nas bolachas e fazer uma exposição. Era uma ideia que eu tinha, e quando chegou lá na hora, eu tinha que colocar um projeto no papel, só que eu não sabia que tinha que fazer isso. E lá na hora eu coloquei isso, porque tinha a ver também com o turismo, que estava, né, ainda assim, sendo pensado, e agora já está acontecendo, de verdade, né? Inclusive essa pessoa que deu a palestra, ela veio mais 2 vezes aqui, ela é secretária de Cultura de Chapecó, é uma pessoa que tem uma vivência assim, muito legal em questões de turismo rural, e foi ela que veio e tal, e quando eu coloquei esse do projeto, inclusive o Guanabara estava nesse dia fazendo esse curso junto, ele estava aqui em Joaçaba ainda, daí eu falei, eu quero pintar as coisas, né, e tal, de Joaçaba, de Ervaldo Oeste, e tal, porque você vendeu um quadro, eu disse, lá no Nordeste, os caras reproduzem obras do Picasso, não sei quem, do Romero Brito, vendem por R$50. E a pessoa pega e enrola atrás no avião e tal. Eu disse, quando eu estava lá, eu já pensava, o que eu poderia fazer? Poderia pintar uma paisagem de pipa em algo para ele comer. Daí, aqui no Sul, você trabalha muito com chocolate e bolacha. Mas lá no Nordeste, não, porque é calor, é um outro clima, é um outro povo, né? São pessoas diferentes. Então, quando eu vim pra cá, que eu percebi que como aqui era forte essa coisa, essa tradição da comida em si, né? Da memória afetiva que tem isso, né? E foi assim que eu comecei. Não foi tanto na bolacha de Natal, tá? Eu comecei porque eu queria fazer um projeto para inscrever esse projeto no Ministério da Cultura, quando vem os projetos, né, do Ministério da Cultura, que eu pudesse inscrever ele, que isso você ganha um dinheiro. Eu sempre pensando em como que eu poderia colocar a minha parte artística, só que daí usando tudo que eu já estava fazendo naquele momento ali. Né? Mas acabou que eu não fiz o projeto, eu fiz o curso, mas eu não fiz o projeto, porque naquele ano o projeto, esse curso foi em setembro, e em dezembro eu tive tanta encomenda de Natal que daí eu foquei nas bolachas, né? E também a questão da bolacha, eu parei de fazer bolo, brownie, as outras coisas que eu fazia na época, porque a bolacha ela é um produto seco e ela tem um prazo de validade muito grande. Muito bom prazo de validade. Então, enquanto eu fazia um bolo que tinha 5 dias de validade, uma bolacha me dava 6 meses de validade. Então, eu fui para esse lado prático da bolacha, do biscoito, né? Que eu poderia trabalhar a Páscoa em janeiro aqui, a Páscoa em abril, eu já podia começar a fazer minha coleção de Páscoa. E começar a produção final de fevereiro. Então eu ganhava muito tempo. E eu me encantei pelo mundo das bolachas decoradas, né? E daí eu podia fazer isso que você colocou agora. Eu podia colocar a minha arte ali também, né? Aproveitando o gancho. Exato. Que de alguma forma você coloca a tua especialização, não só com as bolachas, mas como um artista plástica, né? E eu lembro que eu vim algumas vezes aqui e tinha desenhos do Frei Bruno. Sim, né? Tem ali 2 bolachinhas ali ainda do Carnaval. Do Carnaval. Então você coloca isso também nas tuas bolachas. Qual que é a tua identidade principal
nas bolachas, o que você acha que é o diferencial que faz a gente se apaixonar tanto pelas suas bolachas? Olha, Lade, o que eu vou te dizer? É uma coisa assim que eu faço com o coração, sabe? Eu tô inteira ali, sabe? E sem contar que assim, a casinha principalmente, ela era um sonho de infância que eu tinha. Porque eu via os filmes de Natal e vinha aquela caixa enorme. E eles começavam a tirar aquelas partes e aqueles glacê coloridos. Eu pensava, nossa, e eu nunca tive um negócio daqueles, porque até assim, a gente não tinha... Não é que não tinha condições, mas não existia na época, né? Em 80 e alguma coisa. Não tinha, talvez tivesse em Curitiba e tal, mas como eu morava numa cidade pequena, não era aqui que a gente morava ainda. Nós sempre morei em interior, né? Então não tinha muito acesso a essas coisas, né? E quando eu fiz o meu primeiro curso de bolacha, foi um curso de casinha de bolacha. E quando eu fiz a casinha, eu chorei. Olha. Chorei. E daí a professora, né, disse, pô, por que você tá chorando? Tá tão linda a tua casinha. Porque assim, a gente tinha muito pouco tempo para construir a casinha. Era um curso para quem já era avançado em bolachas e era o meu primeiro curso. Nossa. E eu fui lá e fiz. E a minha casinha ficou linda, cheia de tijolinhos. Eu era alucinada pela casinha. A casinha ficou 2 anos lá em casa, não coloquei a mão. Encheu de bichinho, porque eu deixei fora da geladeira, no armário. 2 anos ficou lá. E aí, quando eu tive que me desfazer dela, eu pensei, não, agora você já cumpriu o seu papel, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, porque eu tô inteira nisso, sabe? Sabe aquela coisa que você... Parece que eu busquei a vida inteira, que era aquilo ali que eu tava me encontrando, sabe? Eu busquei a vida inteira alguma coisa, e quando eu fazia as bolachas, faço as bolachas, parece que tá assim, o quebra-cabeça estava montado, sabe? Estava realizado. Agora só falta a outra parte de vender, né? É, mas isso as tuas bolachas se vendem sozinha praticamente, Sim, né? Porque elas são muito lindas. Principalmente nessa época. É, e como você falou, você achou o teu propósito. Então, quando você faz as coisas com propósito, tudo ele flui melhor, né? E você se sente feliz fazendo. Muito feliz. E isso transpassa, né? Exatamente, transpassa para quem compra, para quem degusta as tuas bolachas, porque a gente sente o carinho e o amor que você tem em fazendo elas e vendendo elas, entregando elas, né? Então, e agora nós estamos na época do Natal. Como que você imagina que as bolachas hoje vão se completar com o Natal, vão chegar na casa do teu cliente? Isso é uma coisa que a gente aqui às vezes comenta, né? Diz, nossa, o menino que trabalha aqui, o Gabriel, às vezes ele fala que, nossa, às vezes que fica imaginando que essa bolacha que eu fiz, né? Qual foi a criança que abriu o pacote, né? O que ele disse, o que ele pensou, o que é que ele sentiu, porque é um produto que você faz aqui, mas ele vai atingir lá uma outra ponta e ele vai criar uma memória afetiva, ele vai despertar memórias afetivas em quem já teve e vai criar em outras que estão vindo, vai criar novas memórias afetivas, né? Então, daí por isso que esse ano a gente, né, eu já tinha feito algumas vezes, mas sob encomenda, mas esse ano eu coloquei no catálogo de Natal o kit confeiteiro. Você falou da casinha, e a casinha aqui para nós, no Brasil, não tem muito essa tradição de você fazer seus biscoitos de Natal, a casinha e tal. Você vê muito mais em filmes, que nem você falou, né? Mas eu acho que é um momento em família tão bonito que você está proporcionando para as pessoas que vai fazer realmente uma memória afetiva que vai passar de geração em geração. E é inesquecível. Porque quando lá o rapaz disse para mim, você que é do Rio Grande do Sul, porque para eles, né, de São Paulo para baixo é tudo Rio Grande do Sul. E São Paulo já é sul também, né? Sim. Então, faça cuca. Cuca, não sei, mas bolacha eu sei. Porque a bolacha eu podia fazer. Porque, né, não era para estragar as coisas, né? Então, pão, deixava a gente botar a mão, dava um pedacinho de massa pra gente fazer um bonequinho. Não sei como é que era na tua casa, mas na minha era assim, tá? Ninguém botava a mão no pão. E a bolacha a gente podia. Na bolacha a gente podia, todo mundo podia colocar o açúcar, os que eram mais terríveis colocavam só o açúcar e só com potinho, né? Aí as mais comportadas, eu era mais velha, então não, eu podia já passar o glacê e tal, né? Depois colocar a bolacha na lata e tal, então tem toda uma história, então a minha mãe falava que fez com a mãe dela e tal, então eu lembrava disso.
E eu tava longe da minha mãe também na época, né? Que eu tava lá no Rio Grande do Norte. E assim, eu não saí do Brasil, mas é tão diferente da nossa cultura aqui, que às vezes eu me sentia... Porque às vezes o pessoal falava alguma coisa e tal, e eu achava engraçado, eu dizia, agora me caiu os butiá do bolso. E eu ria, e ninguém ria. Porque só nós entendemos. Ninguém ria, eu me sentia uma estrangeira, assim, dependendo com quem eu estivesse, né? Aí depois eu conheci 2 gaúchos, aí com eles, eu pensei, olha o que é a cultura, né? Eu estava no Brasil, são pessoas maravilhosas, eu amo o Nordeste, eu amo os nordestinos, mas estar com pessoas que são próximas da tua cultura é muito diferente. É diferente. Muito. E qual é o desafio de manter uma fábrica de bolacha? Você tem toda uma demanda, você tem funcionários, né? Qual é o maior desafio? Assim, Ladi, tem 2 desafios grandes. O primeiro, que né, a gente sabe que aqui no Brasil não é fácil você ter um empreendimento. É muito imposto, é muita legislação, é muita regra, é muita norma. Você paga, né? Mas, principalmente assim, com a área de alimento, né? Nossa, é muita exigência. Mas eu vou te dizer assim que para mim foi mais desafiadora a questão de formar a equipe. Mão de obra. Inclusive o fechamento das loja física, foi mais pela questão da mão de obra mesmo, do que na parte financeira, tipo do custo, né? Tem um custo alto, tem, mas essa é aquela coisa, quanto mais você vender, quanto mais você tiver exposto, mais você vende, então, só que daí você precisa também ir abrindo esse leque, né? Você precisa de pessoas que estejam ali por você, né? Sim. Vestindo a camisa, que sejam da equipe, pé de canela e tal. Então, a minha maior dificuldade foi mão de obra. E depois a parte financeira, né? Tudo muito caro, é uma máquina muito robusta para a gente manter com bolachas, né? E assim, eu pago aluguel, né? Tenho funcionário, o funcionário é registrado. Nós temos nutricionista, essa nutricionista é paga. Para eu ter o funcionário, eu contrato uma empresa, essa empresa é paga, eu tenho contador, né? Então é todo um universo que funciona ao redor, é uma engrenagem, né? É a vida do microempreendedor. Exatamente. Mas é assim que funciona o capitalismo, no caso, né? Eu produzo aqui, então eu estou movimentando uma indústria quando eu compro o insumo, né? Tem o cara que vende a farinha para mim, tem o cara que vende o chocolate, o glacê, né? O açúcar e tal. Eu estou movimentando ali, daí eu faço, eu vendo, né? Então eu movimento outro, só que daí eu tenho os meus impostos e tal, então, e eu também gero empregos. Dani, o que você acha que, agora falando mais em Natal mesmo, o que simboliza as suas bolachas, então, para a família que vai receber, de repente, um presente de amigo secreto, uma lembrança, né, alguém que venha de longe e receba também esse presente? O que significa para ti as tuas bolachas hoje no Natal? É aquele brilho no olho, né? Que não tem quem não receba assim um pacotinho assim, sabe? Ai, que lindo, gingerbread. Ai, olha. Então, assim, é um despertar de uma coisa mágica, né? Que o Natal tem isso, né? Sim. O Natal tem muito essa magia, né? Tem pessoas que ficam tristes no Natal, não gostam de Natal. Eu amo o Natal. Eu também amo. Uma data, assim, maravilhosa, sabe? E eu acho que tem um clima diferente no ar, né? Todo mundo se empenha diferente, pensa no outro. As pessoas ficam mais empáticas. Empáticas, né? Exatamente. Então, tipo, além da coisa da religiosidade, que no caso é o nascimento de Jesus e tal, eu acredito muito que existe uma energia, assim, nesse momento, que circunda todo o planeta, né? Porque existe um inconsciente coletivo, né? Então, tipo, a gente sabe de várias histórias, assim, teve uma guerra, acho que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que os aliados e enfim, quem estava brigando, que agora não vou lembrar o nome, eles fizeram uma pausa no dia de Natal
e comemoraram o Natal junto e depois voltaram a fazer guerra. Ai, pelo amor de Deus. Sim. Podiam ter, né? Mantido, né? Como presente de Natal, mantido a paz. Mas enfim, então eu acredito assim, muito que traz à tona essa criança, sabe? Esse teu eu que pode sonhar, que pode acreditar com um mundo melhor, com uma vida melhor, né? Com um momento especial. Que bom seria se Natal fosse o ano inteiro, né? Como diz a música, né? Todo Natal dia. todo dia. Porque as pessoas ficam mesmo mais sensíveis, né? Então, fica diferente. Fica diferente, eu sinto isso. Não é só consumismo. Não é só. Até porque o consumismo, esse consumismo que acontece, ele também é diferente. Porque você pensa aquela pessoa me tratou tão bem lá, a secretária do médico, o rapaz do lixo. Eu lembro que a minha mãe comprava uma caixa de bombom para cada rapaz lá do caminhão do lixo, quando a gente era menorzinho, sabe? Tem que dar para eles, porque, né, a caixinha de bombom, porque eles vêm recolher o lixo da gente e tal. Então você pensa em todo mundo, porque você quer ter a melhor ceia, família reunida, mas você quer que todo mundo tenha. Então é um momento diferente. E agradecer o ano, né? Exatamente. Agradecer. Então eu acredito assim que você receber uma bolacha dessas é resgatar isso, né? Você de repente vai lembrar, ai meu Deus, a minha mãe fazia, a minha avó fazia, né? Eu acho que é resgatar esse clique mágico que é o Natal, né? Desse inconsciente coletivo, aquela partezinha que todo mundo faz parte, né? Eu acredito muito nisso, assim, né? Que a gente fala assim, quando eu era criança tudo era tão bom. Mas não é que lá em 1970 era melhor do que agora, era como você se sentia, né? Eu sempre digo assim, nossa, lá em 78 tem uma foto que tem toda a minha família reunida, que tava meu pai e tal, de 78. E eu sempre dizia, queria tanto voltar lá em 78. Eu pensei, não, mas eu não queria voltar em 78. Eu gostaria de me sentir como eu me sentia lá em 78, quer dizer, quando eu era criança. Né? Então, porque tá dentro de você. Não importa o que tá acontecendo fora, se você estiver bem, né? Então, você vê a estátua da Havan, assim, se você estiver feliz, qualquer lugar é Nova York, né? Você pode abrir um champanhe. Verdade. Uhul! Comemorar sempre. Comemorar. Tô em Nova York. Então, é como você se sente, né? E eu vejo, assim, que quando a gente vê aquele negócio dos anos 80, anos 90, tal, a gente foi a última geração disso, daquilo, dá saudade, porque realmente era um tempo tão bom, mas era como a gente se sentia. Eram tempos diferentes, Eram né? Muito diferentes, inclusive. Mas é porque a gente também se sentia, né? Então, será que se eu voltasse em 78 eu ia me sentir bem? Eu acho que toda a trajetória da gente, ela nos traz até aqui. Então, nos ensina, nos molda, nos forja, né? Pra chegar até aqui. Claro, seria bem legal se a gente voltasse aos 20 anos com a mentalidade que a gente tem hoje, mas não é possível. Então, acredito que a nossa história ela é forjada e ela tem a nossa jornada para a gente chegar até aqui com a maturidade, para viver o momento que a gente está vivendo hoje. Mas talvez também a gente se sentisse tão bem porque a gente não tinha a maturidade, né? Exato. Porque você, né? Eu vou fazer 50 anos, eu tenho 49 anos. Então, eu penso, nossa, se eu voltasse hoje a ter 20 anos, eu ia ser muito chata. Você ia ser idosos porque com 20 anos. Com 20 anos você não tá nem aí. Né? Você tem cabeça de 20 anos, então cada coisa no seu tempo mesmo. Exato, né? E só essa leveza da infância que seria bom que a gente sempre conseguisse, né? Ter. E eu andei tentando, mas não é fácil. Mas eu acho que nessa época de Natal a gente volta a ser criança, a gente consegue, né? Exatamente. Por isso que o Natal é tão especial. E por isso que eu acho assim que uma bolacha decorada, ela tem esse poder, porque ela te leva de volta lá, naquele sentimento. Né? E você daí sente, então, né? Igual agora, diz a música, como você falou, né? Natal todo dia. E agora você está criando novas memórias, que é com o confeiteiro, né? Com a casinha. Isso, o kit confeiteiro. Que agora as pessoas vão poder também ter esse momento de união com a família. Exatamente. Para montar a casinha, para decorar, né? Isso mesmo. Então, apesar de que tem uma resistência bem grande com a casinha. O kit confeiteiro, o Kids, que vem os bonequinhos, assim, estrelinha e tal, aquele já o pessoal pede muito mais, assim. E aí eu vejo, assim, lá de como a gente, um adulto,
ele é uma criança adulterada. Porque quem vai comprar é o adulto. É o adulto que tem medo de dar. Não, ele não vai conseguir. A criança não pensa isso. A criança vai pegar e vai vai fazer e vai montar. E do jeito que ficar, ele vai achar lindo. E ele vai comer, e ele vai se lambuzar. E se a casinha não ficar em pé, ele vai comer a casinha assim mesmo. E o adulto, a criança adulterada no caso, né? Que a gente vai sendo adulterado, né? Pra virar um adulto. Então a criança adulterada é que não, ele não vai conseguir montar a casinha. Então vou pegar o kit confeiteiro. Eu percebi essa resistência desde que eu lancei. E eu acho que porque a gente está vivendo um mundo muito prático, né? Muito rápido também, muito imediatista. Então os adultos, eles não querem perder esse tempo com a criança, né? Então, isso também afeta muito, porque vai criar uma criança, de repente, que também vai ser muito rápida, que não tem tempo para nada. Mas tem também um pouco dessa coisa de não querer que se frustre. Que tem muito isso, né, hoje. Quando você era pequena, se você, uma criança, pedisse um brinquedo, tinha coisa que você não podia ter. E lembra as propagandas da televisão? Meu pai amado. Gente, a gente queria ter tudo e a gente não podia ter. Era tudo na volta a gente compra. Isso, e hoje... na volta a gente compra isso. Daí passava 3 quilômetros longe Pedia do de negócio. novo, cala a boca! Você vai ver quando chegar em casa. E às vezes nem chegava em casa, né? Já, ó. A orelha... E hoje, eu mesmo criei meu filho assim, que eu não queria que ele se frustrasse. Sabe? E como eu trabalhava um monte, eu dava aula, eu dava 60 horas aula, e no fim de semana eu ainda trabalhava nas festinhas de aniversário de palhaço, eu com a Sandrine, aí eu de palhaço. Trabalhei no Canicune, fazendo pintura no rosto e tal, sabe? Então eu deixava meu filho em casa. Então quando eu chegava em casa, eu já tinha trabalhado a semana inteira. Eu levava tatuagem pra ele, eu levava doce, e quando eu conseguia levar ele junto comigo era um alívio. Então eu sentia culpa, porque eu tava trabalhando o tempo inteiro, o meu filho ficava na creche, ou na escola, ou com outras pessoas. Então, eu tentei tudo que eu podia dar pra ele, eu dei. E o pai dele, mais ainda. Né? Então, tá errado. Né? Eu tinha medo de frustrar ele, mas na verdade ele só queria... Ele, né, gostaria, acho que, de ter a minha... Com um pedaço de madeira, eu brincar de espada com ele, com um cabo de vassoura, ele iria gostar muito mais do que um tablet que eu dei pra ele com 6 anos. Eu comprei um tablet, helicóptero, controle remoto, não sei o quê, porque eu queria, sabe, dar. Porque eu trabalhava tanto, então eu queria compensar. Né? Então eu tenho muito isso da frustração também. Não vou levar a casinha pra ele, porque se ele não conseguir montar, vai se frustrar. Não vai se frustrar. É maravilhoso montar uma casinha. Verdade. E se a casinha cair, o lobo mal que assoprou e derrubou, verdade. E vamos comer a casinha. Eu já tô louca pra montar com a Bela e com o Gu uma casinha. Você vai levar uma? Porque, você vai levar uma, daí você faz um vídeo pra mim. Essas memórias afetivas eu preservo muito, sabe? Eu amo o Natal e quero muito, assim, que o Gu e a Bela... O Gu tem 15 anos, ele sabe que não existe Papai Noel. Mas ele vai gostar. Mas ele ainda tem essa magia do Natal. Ele sabe que é um momento mágico, é um momento divertido, né? Então a gente montou a árvore de Natal. Então eu acredito, assim, muito que esses momentos são especiais justamente pra gente não deixar que a criança se torne um adulto amargo, um adulto frustrado. Adulterado, exatamente. Um adulto a gente adulterado. vai adulando e adoçando a criança que existe na gente. Né? Exatamente. Manter isso, né? Tentar manter isso para que também eles, quando têm os filhos deles, passem isso à frente. Né? Para que não morra isso. Né? Exatamente. Dani, então, eu queria 2 coisinhas, assim, que você, primeiro, me dissesse assim, se eu encontrasse a Dani de 15 anos atrás, o que você diria? Deixa eu pensar que ano que era 15 anos atrás também, deixa eu fazer a conta. 2010. Nossa! Em 2010, eu dava curso pelo Senar de pintura, eu viajava o estado inteiro, de carro, sozinha. Viajava por tudo, dava curso de pintura em tecido, emborrachado, vidro. Nossa! Pra mim, liberdade. Não queria saber de nada, sabe? O meu filho, quando eu viajava, ficava na casa do pai dele e eu viajava. O estado inteirinho, dando curso. Aí a minha felicidade não era o crediário das Casas Bahia, não. Era pegar o carro, tipo assim, conseguir dar um curso, por exemplo, em Lages ou em São José do Cerrito, que estava ali, topo da serra, litoral. Eu ia para Florianópolis, aí geralmente o meu filho estava em Itapema com o pai dele, eu ia para lá e tal. Assim, foi um período da minha vida que eu me realizei assim, sabe? Total e completamente
15 anos atrás. Hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente. Hoje eu não quero nem sair de casa. Eu não quero nem ir num jantar, eu quero ficar em casa. Eu fiquei tanto fora de casa, eu viajei, eu trabalhei tanto fora, sabe? Eu amava fazer aquilo, eu adorava aquele trabalho, eu ganhava super bem. Eu sempre assim, eu sou uma pessoa muito, acho que você já percebeu, né? Que pra mim o dinheiro é muito importante. Muito importante mesmo. O dinheiro pra mim, ele é um pilar da minha saúde, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que se eu não tiver dinheiro, eu fico doente. Né? Para mim, eu quero ter saúde física, mental, espiritual. Eu gosto de cuidar do meu espiritual, gosto de ter a minha família, amigos, mas o dinheiro para mim é muito importante. Você quer ter estabilidade financeira? Tranquilidade que o dinheiro te dá. Tá? Eu acho muito importante ter dinheiro. Eu amo fazer isso aqui e tudo, só que eu sei que isso aqui precisa me dar dinheiro. E quando eu comecei, eu não pensava assim com a questão das bolachas. Eu só me entreguei. Talvez por isso que tenha essa energia que você fala, né? Até porque quando eu comecei a fazer bolacha, eu não precisava vender a bolacha para ter o dinheiro. Eu estava lá para ter um grupo de pessoas que eu pudesse me relacionar, porque eu estava numa outra região do país, para eu me entrosar, né? Aquilo lá era uma proposta totalmente diferente. Na época eu era vegetariana e estava querendo virar vegana, então eu encontrei um grupo de pessoas assim, todo mundo assim, né? Eu tinha assim bem essa filosofia, né, na minha cabeça. Não, já não sou mais. Já não é? Não. Eu como ovo, peixe, carne, não, frango, peixe. Carne, não, acho que eu já comi minha parte, todos os xixos que eu já fui na minha vida. Pense quanto xixo, e cerveja e coisa arada. Nossa senhora, a minha parte é de carne, eu já comi. Agora nós estamos só pelo Chester do Natal. Isso aí, né? O Chester, uma asinha de frango, assim. Mas assim, temos uma novidade também, tá? Nós não estamos só nas bolachas, pena que eu tô fazendo cucas em forma de panetone, então fica cucatone. A cuca, e a gente faz cuca de salame, cuca marguerita, cuca com brócolis, alho e óleo, tá? Faz a cuca doce também, né? Aí para quem isso gosta, é uma novidade sensacional. Então, exatamente. Eu faço a cuca alemã massa alta, cuca alemã massa baixa e a cuca alemã, aquela do litoral aqui, aquelas, nossa. Eu faço essas cucas, mas eu sempre fiz pra gente comer, assim, porque eu gosto muito. E eu gosto da cuca de salame, da cuca do doce com salgado, né? E a cuca pra gente comer com churrasco, né? E tal. Então eu tinha, já tava com a ideia pronta, mas precisava mão de obra. E aí nós começamos com os pontos de venda com as bolachas, não deu pra casar as coisas, sabe? Foi um ano bem assim, atípico pra nós, porque assim, eu tive que aprender muitas coisas. Eu tô sempre aprendendo. Então, primeiro com a questão de fazer a bolacha. Ótimo, a gente aprende fácil. Depois aprender a vender. Depois você abre um comércio, você tem que aprender a ser um comerciante. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. E aí lidar com funcionários, com colaboradores, que não está fácil. Para mim, pelo menos, foi um grande desafio. Está sendo até hoje um grande desafio. Só que daí agora, quando a gente estabilizou, tem uns pontos de venda já e tal, mais assim, né, que a gente já acostumou a fazer o ritmo, né? Produz, vai, entrega, tal, já passou aquele susto do começo. Então eu abri a loja primeiro no iFood, né? Mas a gente vai colocar nos outros também. Nós colocamos o brownie, sem glúten, que eu acho que da cidade somos só nós quem fazemos, que inclusive é o brownie que eu fazia lá em Pipa, que é um brownie sem glúten, que servia na sorveteria daí tinha uma cozinha e vendia em outros estabelecimentos. É um brownie bem gostoso, assim, é receita autoral, tipo, a gente pegou algumas receitas, tal, fez testes e chegou numa receita bem legal, assim. Coloquei, semana passada nós abrimos a loja, e aí agora eu tô vendo a questão da logística das cucas, porque existe uma logística. Então a primeira vez que eu pensei em fazer, eu pensei, nossa, eu teria que saber como que funciona uma pizzaria, como que funciona um delivery de pizzas. Só que uma coisa que eu não fiz, que eu deveria ter feito antes de migrar
de professora para, não, vou abrir um negócio, eu deveria ter trabalhado. Eu nunca trabalhei numa padaria, numa confeitaria, sabe? Eu não tive experiência. Eu fui aprendendo sozinha nos Mas é cursos. que você buscou uma alternativa rápida na hora, né? Não tão rápida, Lade, porque eu trabalhei 5 anos em casa. Né? E eu fui pegando o jeito, assim, por conta própria mesmo, né? Fui lidando com as questões que apareciam e assistindo um vídeo aqui no YouTube, outro ali. Fiz algumas aulas na Educar, que eram umas aulas lá online. Depois que eu fui fazendo o curso e tal, fiz uns cursos aqui em Joaçaba, pelo Senac e tal, que é mais na área profissionalizante. Tinha outros empresários, aí eu fiz amizade, comecei a conversar, né? Eu converso bastante com a Tere aqui na frente, que a Tere, acho que desde o vô dela já era um comerciante. Então, eu não tinha nada, porque a minha família inteira é funcionário público, eu não tinha ninguém assim, tá? Então foi indo, daí agora a gente tá colocando então as cucas, né? Já o próximo passo é colocar as cucas então no delivery, né? Depois de passar dessa primeira questão da logística interna, né? Que é mais a logística interna mesmo, né? E como fazer isso que a pessoa receba em casa uma cuca fresca, né? Isso é sensacional. Para comer como ela quiser, né? E assim, a gente mora numa região que gosta muito de cuca, gosta de, né, dessas coisas assim, diferentes. Então é uma coisa assim que eu fazia panificação quando eu comecei, parti para bolacha por ser uma coisa seca. E até assim, a questão da legislação, era mais fácil eu ter um produto seco do que ter um produto, né, com validade menor e tal, né? Mas aí agora, como a gente tem toda a estrutura, não tem mais o atendimento ao público aqui direto, né? Salvo agora no Natal, que a gente vai abrir uns dias, vamos ter que abrir, que muita gente vem aqui à procura, né? Dani, então, para nós finalizar esse programa tão gostoso, tão delicioso, né? Eu queria, primeiro, agradecer você por aceitar o convite, né? Parabenizar você pelas suas bolachas que são deliciosas. Lá em casa todo mundo ama. Você lembra que eu te mandei um vídeo da Bela correndo? Correndo com o diorama na mão. Isso, não queria dar para ninguém, ela não queria dividir com ninguém. E parabenizar novamente, porque é muito, além de delicioso, ele traz mesmo essa memória afetiva que a gente tanto busca, né? E agradecer por você fazer parte desse programa, dessa história, de ser empreendedora aqui também na nossa região, né? E pedir para você, então, deixar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre o Natal, sobre sonhos que você viveu, né? E a sua jornada de incentivar as outras pessoas também a não desistir nunca. Assim, eu acredito muito, assim, que você pode fazer qualquer coisa, tá? Nem sempre é fácil, mas se você quiser com vontade, né, você pode fazer. E às vezes você tá num momento difícil da vida, né, e sem muita perspectiva, né, mas eu acredito muito. E assim, o que você quiser, você pode perguntar para ele o que você quiser saber, porque ele vai te dizer. As minhas bolachas, eu converso muito com Deus, assim, né? Com Deus, né? E em muitos momentos eu recebo, vem as frases, e eu sei que não fui eu que pensei, eu sei que aquilo veio para mim. E as bolachas foram uma coisa assim, tipo, faça bolacha, sabe? Tipo, um dia eu tava sem dinheiro, eu queria sair numa sexta-feira de xixo. Eu queria sair numa sexta-feira e eu pensei, eu queria sair, mas eu não tenho dinheiro, porque quando eu decidi fazer bolacha, eu também decidi que eu não voltaria para a sala de aula. E foi uma decisão bem difícil que eu tomei, porque eu sei que, tipo, a minha mãe ficou preocupada, os meus familiares, mas o que aconteceu com a cabeça dela, né? E quando eu voltei para cá, eu tive convites para voltar da aula, a Secretaria de Educação me chamou, olha, tem vaga e tal, e eu disse não. E eu fui trabalhar numa banca de jogo de bicho, tá? Porque o dinheiro que eu estava fazendo com a bolacha, com a confeitaria, não estava dando.
E nesse dia eu queria sair e tal, e eu tava perto do meu freezer, eu tinha cookies, algumas coisas no freezer, e eu pensei, ai, queria sair, mas não tenho dinheiro. E eu pude ouvir claramente: você não tem dinheiro e o teu freezer cheio de bolacha? Isso aí é dinheiro. E essas bolachas aí? E eu fiquei parada eu tava do lado da geladeira, eu fiquei parada, e daí eu abri o freezer, que eu tava perto. E eu tinha cookies, eu tinha brownie naquele dia e tal. Eu pensei, gente, e eu tinha bolachas de Natal. Nesse dia, eu peguei uma bacia daquelas da Tupperware, preta de tampa branca, e eu saí no comércio de Erval do Oeste. Foi a primeira vez na minha vida que eu saí no comércio de Erval do Oeste e eu vendi todas as bolachas que eu tinha. Até a minha tia, que comprou, disse: tia, quer comprar bolacha? Nossa, você nunca me ofereceu bolacha para vender. Mas ela sabia que eu estava vendendo. Então, assim, eu acredito muito, né, que existe uma força maior, principalmente nessa época, não só no Natal, mas principalmente agora é uma hora da gente, tipo, se voltar para dentro da gente mesmo e ver o que a gente quer de verdade, né, da vida da gente, e pedir uma orientação, sabe? Eu acho que Natal é isso, é uma época mágica, tudo pode acontecer, a vida da gente pode ser mágica, tudo que você quiser você pode realizar, só que você vai ter que muitas vezes meter a cara e talvez ela vá quebrar. Nem tudo que você vai fazer vai dar certo, mas não é por isso que você tem que desistir, né? E sempre assim, você ter uma ação inspirada. Inspirada por quem? Por aquela resposta da pergunta que você fez. Eu acredito muito nisso, muito, que nada é por acaso. Exato, nada é por acaso. E assim, quem fez a nossa história conhece ela do começo ao fim, né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem pressa em resolver as coisas, a gente às vezes quer uma coisa, mas nem sempre é no nosso tempo. E nem sempre é da nossa forma, né? Exatamente. Porque uma coisa que diz muito na Bíblia é que Deus está em lugares que a gente não está e ouve coisas que a gente não pode ouvir. Então ele sabe onde que a gente tem que ir, onde que a gente é bem-vindo, onde a gente não é bem-vindo. Exatamente. Ele sabe a nossa trajetória. E com certeza Deus tem propósitos grandiosos para você, para todos nós, né? E as bolachas são um significado disso, porque traz memórias afetivas, está no lar das pessoas, né? Então traz felicidade, e isso é muito bom. Tá trazendo uma coisa boa, né? Tá fazendo uma coisa boa pelas pessoas, e assim, a gente aqui faz com esse sentimento também, tipo assim, né? Claro que a gente vai fazer, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, tem uma hora que a gente já faz tão no automático, mas o grande propósito já existe. Né? Eu não sei se isso vai continuar, se eu vou, né, continuar com as bolachas, porque tem dias que dá vontade de desistir mesmo, de tudo, sabe? Tem épocas tão difíceis assim que dá vontade de largar tudo e dizer, olha, não dá mais e tal. Mas a gente continua continuando. E isso é uma parte, talvez, de uma outra história, né? Mas como você disse, ele sabe toda a nossa trajetória, todo o nosso caminho, né? Então, eu digo assim, acreditar sempre, né? Fazer o bem, fazer para os outros o que você gostaria que fizessem para você, né? E, assim, coisas que estão faltando muito, eu acho que hoje em dia, né? Você ser empático, né, você ouvir o outro, né, ter amor pelo próximo, não sei, eu procuro nem ver muita notícia, muita coisa assim, mas a gente vê tanta coisa, né, que poderia ser diferente, né, e é tão fácil, né, é aquela coisa da criança, né, para as crianças é tão fácil, a criança chega no jardim de infância, todo mundo é amiguinho, divide o lanche e tal, né. Todo mundo devia voltar para o jardim de infância. Talvez o Natal seja um pouco isso, né? Ou um jardim de infância de um dia ali, ou 2, talvez uma semana. Mas como a gente falou já outras vezes no podcast, as pessoas às vezes só dão o que tem dentro, né? Também. Hoje eu ouvi um amigo meu falando que quando a gente coloca água dentro de uma garrafinha, se você espremer a garrafa, ela vai sair água. Não adianta você espremer e achar que vai sair suco, vai sair Coca-Cola, cerveja. Ela vai continuar saindo água. Então, por que
a gente só vai dar o que tem dentro. Se a pessoa tem um bom coração, tem sentimentos bons, ela vai retribuir isso de alguma forma. Também, né? Também. Mas assim, né, Ladi, eu já vejo que aquela coisa do adulterado, né? Às vezes aconteceu tanta coisa, não que seja certo, mas às vezes aconteceu tanta coisa com a pessoa que ela ficou com tanta coisa lá dentro, tem um tantão assim de terra nessa garrafinha. Aí você começa a colocar água limpa, então começa a mexer aquilo, né? Então, quanto mais água limpa você colocar, quanto mais você ouvir a tua intuição, quanto mais você entregar a tua vida, tipo, perguntar. Tipo, todo dia pergunta, olha, como que eu faço isso, né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso atingir tal objetivo? Sempre perguntar, a resposta vai vir. Mas você, como você diz, você tem que estar aberto para isso também, né? Porque também se você vai ficar se segurando naquilo de ruim que te aconteceu e só jogar para fora o que é ruim, né? Eu acredito que é muito disso que também tem acontecido, né? E outras coisas também, né? Mas, enfim, vamos acreditar, né? Que essa data é especial, que pode mudar as pessoas, que é uma data milagrosa. Eu acredito muito nisso. Eu também. O milagre do Natal existe. Eu também acredito que sim. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer mesmo conhecer um pouco mais da sua história. Você sabe o quanto eu admiro você, sabe que sempre estou aqui para tudo que precisar. E foi muito bom mesmo estar com você nesse dia. Então, e quero agradecer você que está aí assistindo a gente. Desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Fiquem ligados que o Perspectiva Única para 2025 tem muita novidade, tem muita coisa boa que está acontecendo. Esse ano foi a realização de um projeto maravilhoso que a gente teve ideia, eu e meu amigo Vande, de montar o Perspectiva. Então, em 2024 nós estamos realizando esse projeto, mas em 2025 esse projeto vai ganhar uma proporção ainda maior, porque a gente crê nisso e a gente crê que Natal é para isso, para a gente realizar nossos sonhos. Então eu desejo do fundo do meu coração que você realize todos os seus desejos nesse final de ano. Aproveite muito com a família, não esquece de levar as bolachinhas, aproveitar montar a casinha de Natal também com seus filhos, com seus familiares. Criem memórias afetivas com eles, porque não há lugar mais seguro do que as nossas memórias. Então, um beijo e fiquem sempre ligados que a cada 15 dias tem episódio novo do Perspectiva Única. E um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tchau. Ai, que bom. Foi muito bom. Obrigada, amiga. Obrigada, tá? É muito legal. Muito legal. Then try to tell me you got the wrong guy.